Tem gente que descansa no carnaval, tem gente que viaja, mas tem gente que também trabalha. O meu caso, por exemplo, o programa hoje é ao vivo, não é gravado, não. Então, terça-feira gorda de carnaval, um gordinho vai trabalhar por aqui. E do outro lado, um outro integrante do mundo político de Ribeirão Preto também está trabalhando. Acho que deu folga para assessoria, mas ele está, como diz na gíria, está no trampo. Marcos Papa, vereador ribeirão pretano, é o nosso entrevistado de hoje. Boa tarde, vereador. Eu acho que pela sua idade você não chegou a brincar carnaval de salão, não, né? Brinquei aqui na Recreativa. Brinquei carnaval de salão. A gente falava disso sexta-feira, Elton, na véspera do carnaval, né? A gente fica ouvindo assim que fulano foi viajar no carnaval, fulano foi viajar no carnaval. Para nós aqui com 15, 16, sabendo da verdade até os 25, 26 anos, era impensável viajar no carnaval e perder o carnaval na Recreativa, perder aqui esse baile maravilhoso que tinha aqui, né? Era impensável isso. Falávamos disso numa choperia bacana aqui de Ribeirão, o Weird Barrel, é o Bar do Pirata, do nosso amigo Rafa. Falávamos disso com o filho do Lúcio Serra. Lembra do Lúcio Serra? Lembro. O Tony. Eu estava conversando com ele e falando, Tony, a gente começa a ouvir que fulano foi viajar no carnaval. A gente, sem brincadeira, dos 16 aos 26, era impensável sair de Ribeirão Preto no carnaval e perder o carnaval da Reca. E outra coisa, você falou de um chopinho gelado. O Ribeirão tem tradição, e eu recomendo para você, hoje, feriado, tomar um chopinho gelado, uma cervejinha trincando e comer uma massa na Bela Sicília. Boa sugestão, não? Fantástica sugestão. Eu só vou ficar sem o chopinho hoje, Elton, porque eu tive uma tendinite aguda no sábado de manhã. Eu pedalei 45 quilômetros naquele calor, subi ribanceira, desci ribanceira e fui me machucar justo na hora de colocar a bicicleta no porta-mala do carro. Me deu uma tendinite aqui. Eu tô tomando dose cavalar de analgésico e relaxante muscular. Agora, não dispense a massa, viu? Da Bela Sicília. Canelone de ricota com molho ao sugo da Bela Sicília é o melhor do Brasil. Agora, eu vou falar uma coisa que você, eu acho que não tinha nascido ainda. A Bela Sicília tradicional era na esquina da General com a Barão, em frente ao Cine Centenário e a farmácia São José, do Tonhão. E ali a minha turma, dos 17, 18 anos, se encontrava para comer. Na época, todo mundo duro, era uma brotinho de mussarela ou calabresa. Antes de ir para o salão, era tradicional isso. Tinha uns garçons lá que viraram amigos da gente, tratavam a gente com muito carinho. Então, tinha o Camilleri, tinha o Amilcar, tinha o Papão, Carlão. Então, a gente virou realmente uma família Bela Sicília antes de ir para o salão. E, às vezes, ela ficava aberta até depois do baile. A gente voltava lá para reforçar o bucho, como dizia no tempo do circo. Mas é um tempo que não volta mais, mas que deixou saudade, viu, Papa? Você, o Dr. Raimundo Nutti, o Diógenes Feitosa, todo mundo na Bela Sicília da General Osório com a Barão do Amazonas, em frente ao Cine Centenário, perto do Teatro Carlos Gomes, que realmente eu não conheci, infelizmente, né? Ali já era a Câmara Municipal, a Recreativa já tinha mudado aqui para 9 de julho.
E assim que mudou, a Madame Raquel fez uma das primeiras casas ali na rua João Penteado. Você sabe que aquelas duas figueiras que tinha ali na João Penteado, quase na Amador Bueno, eu acho que elas foram assassinadas, elas foram matando elas aos poucos. Eu estou no pé da Secretaria de Meio Ambiente para replantar, porque quem plantou aquelas figueiras lá foi o teu amigo Gilberto Feres, o Alfredo Feres, pai dele, que plantaram aquelas figueiras há 90 anos. E aí elas foram matando elas aos poucos, sabe, Elton? Eu estou no pé da Secretaria de Meio Ambiente para recompor. Não precisa ser figueira, pode ser IP, pode ser árvore nativa, né? Você sabe que tem que ser árvore nativa, sabe por quê, Elton? A árvore nativa, ela tem um enraizamento porque a gente está numa zona de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Então a árvore nativa, ela tem um enraizamento que vai buscar água lá no aquífero Guarani. Só que essa mesma raiz que busca, ela leva a água da chuva, então ela promove a recarga do aquífero. Por isso tem que ser árvore nativa, ela também é mais resistente ao vento, ela alimenta a fauna. Então, sempre que possível, árvore nativa. Deixa eu já cumprimentar o pessoal que está chegando aqui, nosso amigo Marco Antônio, a Marlene Souza, a Vera Moraes assiste sempre lá em Cotia, e hoje está de novo. Lourdes Aparecida de la Rosa Silva, me deu uma saudade do Antônio de la Rosa Neto agora, que foi dirigente do Botafogo e trabalhou muitos anos no Fórum. Marlene Souza dando boa tarde, Cícera Silva, Plauto Nogueira Silva dando um abraço pra gente, César Correia, Amanda Pedro, Aparecido Fernandes, Fernando Araújo, boa tarde, o melhor programa de entrevista. Obrigado, Fernando, pela gentileza. Sueli Menegário, família Menegário, saudade. O Domar Veículos do Eduardo é lá de Sumaré, está assistindo também. Lembrando que ele ainda dá tempo de buscar o rango lá no J. Santos Antônio do City Bar e City Tortas. Então, o pessoal já acompanhando a entrevista. Antes de entrarmos no papo político, lembrando ainda do Moacir Bonagamba, saudoso, que tinha um bar chamado Juá, que era a Bela Cecília na esquina, Cine Centenário e o Bar do Juá. E a Praça Carlos Gomes era o terminal urbano de ônibus. Aliás, naquele tempo, era tão bom andar de ônibus, Papa. Você era menino, criança ainda. Por quê? Os ônibus eram bons, a gente virava amigo do cobrador e do motorista, que às vezes parava na esquina para ficar mais perto da casa, e a tarifa a gente conseguia pagar sorrindo. Aqui em Ribeirão, eu sei que você foi um dos que brigou muito para tentar não deixar entrar em vigor a tarifa, mas que subida de preço, hein, Papa? 20%, né, Ailton? Muita coisa. Em que pese a carestia ter voltado, para quem é usuário do transporte público coletivo, R$5 por um serviço tão ruim não está correto, viu, Elton? Você sabe que a prefeitura ela tá adotando uma fórmula fracassada, ultrapassada, de jogar todo o custo do sistema público de transporte para o usuário pagar na tarifa. Isso não dá certo mais. A tarifa fica cara e o serviço continua ruim. Você pode acompanhar. Passou para R$5 o preço da tarifa e o serviço continuará ruim. Ora, Papa, então o que está dando certo hoje, né? Até estou escrevendo um artigo no jornal Tribuna sobre isso e você vai dar um spoiler aqui, Elton. Que eu aprendi quando fui gerente comercial da Gillette do Brasil, na divisão Duracell. Hoje é tudo Procter & Gamble, né? Tá tudo sob o guarda-chuva da Procter & Gamble. Eu aprendi um ditado com o meu presidente, que ele dizia o seguinte: Papa, quando você definitivamente concluir que uma coisa é impossível de ser feita,
observe alguém a fazê-la. Isso me espantou a hora que eu ouvi, mas é a mais pura verdade. A gente acha que é impossível, mas não é. É o caso de algumas cidades brasileiras, como Londrina, Maringá, Curitiba, a própria capital, São Paulo, e para dar mais 2 exemplos aqui da América Latina, Medellín e Bogotá, que criaram, o Elton, um fundo de mobilidade urbana. O fundo de mobilidade urbana é um fundo legal, permitido pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, que Ribeirão Preto está atrasada em mandar, a prefeitura está atrasada em mandar para a Câmara. E nesse fundo de mobilidade urbana, você vai colocar várias fontes de recurso. Você pode colocar, por exemplo, o dinheiro da propaganda nos pontos de ônibus, da propaganda nos ônibus, aquele bus door. Você pode colocar uma parte do dinheiro das multas de trânsito, você pode colocar uma parte de acordo firmado, termo de ajustamento de conduta no Ministério Público, uma parte da Zona Azul, uma parte do caixa da prefeitura. Você pode fazer uma cesta de recursos e esse valor vai subsidiar o preço da tarifa. É o que as cidades mais bem-sucedidas hoje estão fazendo na área de transporte público. São José dos Campos é outro exemplo que eu não posso deixar de dar aqui, porque visitei todas as cidades que eu falei aqui, visitei pessoalmente para conhecer o sistema público de transporte. Mas o prefeito está se agarrando a uma fórmula ultrapassada e agora fracassada, né? Mas insiste em não adotar a fórmula moderna. Alguém também poderá perguntar, Papa, mas você foi contra o repasse de 17 milhões para as empresas de ônibus? Sim, por 2 razões. Primeiro, o nosso contrato não admite transferência de recurso para o concessionário. A cláusula contratual é clara, é por conta e risco do concessionário. Mas por que a justiça permitiu? Ora, porque é um serviço essencial, as empresas na iminência de alegando um colapso, não é? O prefeito aceitou a chantagem e colocou o projeto de lei na Câmara. Mas foi o próprio prefeito que no processo do ano passado disse que não podia colocar dinheiro nas empresas. Então, em primeiro lugar, por causa disso. Em segundo lugar, porque esse custo das empresas de ônibus, a prefeitura esconde. Ô Elton, olha aqui, ó, nós estamos falando em tempo real com o mundo. Nós estamos na era da informação em tempo real. Então não faz sentido a prefeitura até hoje não publicar no site da Secretaria de Planejamento, que é onde está a divisão de mobilidade urbana, ou mesmo no site da Transerp. Ribeirão Preto está atrasado até nisso, né? Nós temos uma empresa de trânsito, mas não temos um departamento de mobilidade urbana planejada. Tem desde março do ano passado, porque o nosso mandato sugeriu na reforma administrativa. Então, por essas razões, fui contra. Mas o prefeito, hoje, Elton, e para todos saberem, ele está legalmente autorizado a rescindir esse contrato. Por quê? Porque o concessionário descumpre cláusula contratual. Quando o contratado descumpre cláusula contratual, a prefeitura está legalmente autorizada a rescindir o contrato, fazer um amplo estudo da mobilidade na cidade, uma nova licitação, um novo contrato, aí sim usando a cesta do Fundo de Mobilidade Urbana para subsidiar a tarifa e a gente passar a ter um transporte de qualidade, Elton. Olha, o Papa, eu me lembro que uma das solicitações da empresa era porque não podia pagar os funcionários. Então tinha que ter um repasse para pagar atrasados e tudo. E mesmo depois desse aporte de quase 20 milhões de reais, teve greve por falta de pagamento. Quer dizer, a prefeitura faz um repasse, que segundo você não deveria ter feito. A empresa recebe para pagar atrasado e acertar outras demandas. E atrasa pagamento, motorista faz greve. Não está na hora de dar um basta. Chega, vamos trocar. Por que não trocar se não está legal? Passou da hora, viu, Elton? Passou da hora, porque veja, a população sabe que a qualidade do serviço é muito ruim. O concessionário alega prejuízos milionários, fala que está na iminência de colapso. Então, se não está bom para os usuários e não está bom para a empresa, é a pergunta que eu tenho feito para o prefeito. Está bom para quem isso? Não está bom para ninguém. E repito,
a prefeitura poderia tomar duas alternativas. Essa é a primeira que eu citei, que é você fazer um amplo estudo de mobilidade, da realidade da mobilidade na cidade, porque mobilidade não é só trânsito, não é? Você tem ciclovia, você tem o andar a pé, você tem o transporte público de qualidade, que aliás é o que prega o nosso plano diretor. Então você deveria fazer esse estudo de mobilidade, uma nova licitação e um novo contrato. Essa seria a primeira alternativa e melhor, afinal de contas, o concessionário descumpre cláusula contratual. Uma delas, vou te dizer agora, essa frota de ônibus que está circulando é velha, está vencida, e o prefeito não faz nada. O secretário de administração não faz nada, o concessionário continua descumprindo cláusula contratual. A outra forma seria intervir mesmo nas empresas. Nomeia um interventor e toca as empresas, os funcionários não vão ser mandados embora. Agora, fica essa chantagem, me dá dinheiro, senão eu paro. Deram dinheiro, atrasaram o salário dos motoristas. Sabe quem foi o denunciante para o Ministério Público do Trabalho, Elton? Esse vereador Papa aqui. Não foi o sindicato, não foi a prefeitura, foi esse vereador que foi lá denunciar. As empresas correram lá e pagaram o salário dos motoristas que sofrem, Elton. Quem acessar agora o marcospapa.com.br vai ver as cenas de filme de terror, o cubículo que eles chamam de refeitório, que eles deixam para os motoristas, baratas na geladeira, nos armários, Elton. Uma coisa muito triste. O motorista muitas vezes não tem um banheiro limpo para usar, porque a fechadura o terminal não é bem vigiado, o morador em situação de rua entra e usa o banheiro que é do motorista. Ele tem 5 minutinhos, muitas vezes, entre uma linha e outra, para tomar uma água e fazer um xixi, não pode. Ele vai para dentro do ônibus, porque se ele atrasar, ele é multado lá no salário. E a prefeitura fala que esse problema não é dela. Claro que é dela. Ela está contratando um concessionário que tem que prestar um bom serviço e cuidar do seu motorista, que está lá num busão com 40 graus de temperatura, tendo que voltar troco, usando máscara para não pegar Covid. Quantos pegaram? Alguns morreram. E a prefeitura também nisso. O assunto transporte público, o Elton, essa administração do Nogueira é um estrondoso fracasso. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Uma liminar concedida que derrubou a tarifa, mas logo em seguida o Tribunal de Justiça deu ganho de causa à prefeitura para poder tarifar a R$5. Agora não tem mais recurso, Papa? Então, esse processo que você está citando foi de uma ação movida por alguns vereadores aqui em Ribeirão Preto, uma ação popular especificamente sobre esse aumento. Por que eu tomei outro caminho, Elton? Porque o meu processo é de 2019. E até a decisão do desembargador proíbe Ribeirão Preto de ter aumento. Então, quando o prefeito editou esse decreto, no meu entender, ilegal e abusivo, como aquele de 2019, eu subi no Tribunal de Justiça e falei, olha, Ribeirão Preto está desrespeitando decisão judicial. Ocorre, meu caro, que esse desembargador, eu não sabia, Souza Meirelles, é de Ribeirão Preto, está internado com Covid aqui na Beneficência, na UTI, felizmente melhorando. Ele não tinha tomado as 2 doses da vacina, contraiu Covid e está aqui na Beneficência Portuguesa, felizmente melhorando. O desembargador que assumiu o processo no lugar dele desconhecia essa liminar. Desconhecia, porque apesar de ter sido uma ação de outros vereadores, a liminar que eu tenho de janeiro de 2020, ela está vigindo. Então eu tive que subir no tribunal e dar essa informação. Concomitante a isso, fiz um decreto legislativo que 100% dos vereadores presentes na sessão votaram a favor. O prefeito descumpre tanto a ordem judicial quanto o decreto legislativo. Isso é perigosíssimo. Conversei pessoalmente com o prefeito esse assunto, ele se disse tranquilo, ele não se considera descumprindo ordem judicial. Eu creio que está sendo um erro grave, e nós vamos investigar isso, Elton, numa comissão que vamos abrir agora, porque há outros descumprimentos de lei. Eu falo esse também porque o contrato na administração pública tem força de lei, né? E o prefeito descumpre o contrato ao permitir, por exemplo, que as empresas circulem com ônibus vencido, ao permitir greve, né? O
o prefeito ele tem o dever de zelar pelo equilíbrio do contrato, é serviço essencial. E o Pró-Urbano vive ameaçando a prefeitura, chantageando, se não der dinheiro eu paro. Então falta o prefeito intervir nas empresas e falar, ok, deixa que eu toco e abre uma nova licitação. Mas infelizmente não é o que tem acontecido. Tive que denunciar sim ao Tribunal, ao Ministério do Trabalho e também ao Tribunal de Justiça sobre esse descumprimento de Ribeirão Preto, Elton. Eu falo tudo isso, essa batalha judicial, esse calvário que o usuário sofre em Ribeirão Preto, tudo isso seria desnecessário se o prefeito agisse como prefeito. Chefe do Poder Executivo, que tem a prerrogativa, porque o concessionário descumpre contrato, de fazer uma nova licitação. Espero que ele o faça, que não seja tarde, porque agora ele contratou um estudo de R$600 mil para uma consultoria dizer o que está certo e o que está errado no sistema de transporte público. Ora, isso seria bacana se ele tivesse no primeiro ano de governo. Seria uma atitude louvável. Agora, no 6º, caminhando para o 7º ano de governo, é lamentável, Elton. Fazer uma auditoria perguntando para o povo o que ele está achando e o que ele gostaria que mudasse. Trajetória de Milagre é o nome de sei lá se é um site, alguma coisa. Elton, um grande abraço, gostaria de um dia ser entrevistado por você e conhecer o Marcos pessoalmente. Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma entrevista aí. Aparecida Fernandes, Paulo Henrique, Leonardo Castro, Ayrton Pereira, pessoal aqui acompanhando a nossa entrevista. Mudando de assunto, vereador Papa, Comissão Especial de Estudos dos Resíduos. O que deu isso? Porque a gente ouve falar, cria interesse, mas depois não fica sabendo. Então, Elton, antes de passar para esse assunto, eu só quero fazer um agradecimento ao Carlos Macedo, que é um ribeirão pretano, ele é motofretista e ele é um repórter da cidade. Ele sabe o que se passa aqui e as imagens que ele me manda, desmentem muitas vezes quem vai na imprensa dizer bobagem, que tal serviço está feito, que a situação está feita, está nada. Então eu quero agradecer o Carlos Macedo, quero agradecer a Letícia Rafael, dos Campos Elíseos. Ela trabalha numa casa lá, numa das casas ali do San Gerard, que também me manda as imagens, num dos pé d'água que teve em Ribeirão Preto, está chovendo bastante, graças a Deus, o ônibus sem janela chovendo dentro do ônibus, o Elton. Então, agradecer a Letícia, que também me manda essas imagens, agradecer a Maria Tereza, do Parque Ribeirão Preto. São munícipes que se importam, que vão além da reclamação, registram, mandam para o vereador e o vereador toma providência. Então, muito obrigado a esses queridos, que eu me lembro de nome aqui, tem muitos outros. Mas sobre resíduos sólidos, o Elton, é mais um fracasso dessa administração. Por quê? São números da própria administração que Ribeirão Preto recolhe apenas 0,27% dos resíduos recicláveis. Olha que estupidez, Elton. Ribeirão Preto, a prefeitura gasta milhões de reais para enterrar lixo reciclável em Guatapará, para coletar, transbordar e destilar lixo reciclável para Guatapará, que não é lixo, né? Chama resíduo. A gente falava lixo útil, lixo inteligente, né? Mas é o resíduo. Você veja que é tudo errado, porque aquele gari, aquele catador de lixo, hoje é um agente socioambiental. Por que um agente socioambiental? Porque ao coletar, ele faz a própria renda. Ele vive com dignidade, ainda que seja um subemprego, né, uma subatividade de remuneração, mas ele faz a renda dele. Com isso, esse agente socioambiental, ele promove duas outras questões. Economia nos cofres da prefeitura, que deixa de enterrar lixo em Guatapará, e ele preserva o meio ambiente. Então, quer dizer, as indústrias que precisariam pegar matéria-prima virgem para produzir, tem no reciclável um material de qualidade por um preço melhor, que os processos industriais hoje, a engenharia de produção hoje,
consegue fazer um material reciclado de altíssima qualidade. Então, esse agente socioambiental, ele está sendo ignorado por essa administração. Ribeirão Preto tem apenas uma cooperativa de catadores que é a Mãos Dadas. E a prefeitura, há 6 anos, só para falar dessa administração, as outras também fracassaram, mas eu esperava uma postura melhor do prefeito Duarte Nogueira. Eles, o que eles fizeram? Há 6 anos, essa administração não consegue resolver um problema que a cooperativa tem, que é um outro terreno, uma esteira 3 vezes maior e que poderia sair aí de 30 para 90 catadores. Veja, Elton, que coisa mais simples de ser feita, né? Parece que agora o prefeito vai olhar para isso, vai aumentar agora. Na época da eleição, fazia-se coleta em 29 bairros, anunciou-se 127. Passou a eleição, nada. Agora, de tanto o vereador Papa falar em instaurar essa comissão de estudos, que poderá virar uma CPI, ninguém sabe onde vai parar, né? O prefeito está prometendo ampliar a coleta para 157 bairros. Eu quero ver acontecer, né? Eu quero ver acontecer, Elton, porque você sabe que de papel e microfone aceita qualquer coisa, né? Então, ele anunciou para 157 bairros da cidade. Eu quero ver acontecer a reforma do Centro Novo da cooperativa Mãos Dadas e essa empresa contratada realmente cumprir, inclusive um acordo multilateral com o Ministério Público que a prefeitura tem, e é inadimplente. É mais um descumprimento de lei do prefeito, porque houve um acordo multilateral com o Ministério Público em 2013, o doutor Sebastião Donizete, que nos assiste aqui, sabe que à época eu tive que denunciar da tribuna que a ex-prefeita estava fazendo ele de bobo, porque pegou um trabalho maravilhoso que ele fez e mandou uma lei porcaria para a Câmara. Eu denunciei da tribuna, disse-me uma fonte no Palácio Rio Branco que no outro dia o promotor ligou e ameaçou aquela organização criminosa, lá em 2013. Eu falava organização criminosa lá em 2013, tinha amigo nosso que falava, Papa, você está exagerando. Depois viram que eu até diminuía, né? Então, ele puxou a orelha da ex-prefeita, mandaram a lei corretamente para a Câmara, que está vigindo. E o prefeito descumpre. Por quê? Porque manda essa lei que, no mínimo, 100 toneladas a cooperativa Mãos Dadas tem que receber. No mínimo. E parece que vai 10, 30. Vamos ver agora para que número que vai. Então, Elton, você tocou em 2 assuntos que o nosso mandato trabalha com muito afinco, porque, veja, uma cidade que tem um bom transporte público, ela inteira é beneficiada. Uma cidade que tem uma boa coleta de lixo, inteira ela é beneficiada. Nas questões sociais, nas questões ambientais e econômicas. Então, você cria o tripé da sustentabilidade, porque ele é socialmente justo, economicamente viável, e ele é ambientalmente correto. Então, o tripé da sustentabilidade, ele foi criado, ele foi pensado por cientistas que entendem, e que é assim mesmo, né? Agora, você percebe que são coisas muito simples? Qualquer pessoa que tem em casa um orçamento sabe o que é sustentabilidade. O tanto que você tem, o tanto que você ganha ou menos. Passou disso, não vai bater a conta, né? No caso de um país, quando gasta mais que tem, a inflação volta e a população de baixa renda é a que mais sofre. Então, você tocou em 2 assuntos que o nosso mandato estuda e trabalha em profundidade, Elton, mas nós temos que perseverar nesse tensionamento com a prefeitura, e que bom esse espaço aqui no teu programa para poder falar em profundidade, né? E não apenas uma manchete. A dona Dirce Gonçalves dos Santos Rosário chegou aqui para ver. Carlos Aparecido Macedo, ele diz o seguinte: Secretaria do Meio Ambiente não existe em Ribeirão. Carlos Aparecido Macedo. Quem que é o secretário? Você tem contato com ele? Cobra dele, ô Papa? Tenho sim, Elton. A secretária Caterine, ela está no cargo há 1 ano. E ela tem uma formação muito sólida na área. Ela é alguém que entende.
Mas eu digo, o prefeito deixa a Secretaria de Meio Ambiente raquítica. Então é uma secretaria que hoje tem um biólogo que está se apresentando. Como é que pode uma Secretaria de Meio Ambiente ter um biólogo? Os licenciamentos que a prefeitura dá, muitas vezes, não passam pelos devidos critérios. Veja, Elton, nós estamos em 2022 e quando o prefeito mandou o orçamento para a Câmara, nós fizemos uma emenda. Quando eu falo nós, foram todos os vereadores da Comissão Permanente de Meio Ambiente, que eu sou presidente, mais 15 vereadores, então foram 18 vereadores no total, e 19 entidades da sociedade civil assinaram uma emenda ao plano plurianual pedindo 1 milhão por ano para arborização. O prefeito, ao invés de dar graças a Deus, vetou a emenda. Então, essa administração não colocou R$1 para arborização pelos próximos 4 anos. Quem está salvando a lavoura é o secretário da Educação, porque adotou o programa Ribeirão Menos 3 Graus, não inteiro. O programa Ribeirão Menos 3 Graus, eu também convido quem está nos acompanhando aqui, eu vou colar nos comentários aqui. O programa Ribeirão Menos 3 Graus, ele pensou 20 soluções para baixa arborização que tem em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem 14% em média de arborização, o mínimo recomendado pela OMS é 30%. Em alguns bairros chega a 1%. Então nós temos, além de tudo, uma má distribuição da cobertura arbórea na cidade. O que salva a lavoura da cidade é a Mata de Santa Teresa, o Bosque Municipal, Fábio Barreto e a USP. Então, na média, esses três biomas, eles salvam a lavoura aqui. E a Secretaria de Educação adotou uma das 20 soluções do programa Ribeirão Menos 3 Graus, que é a 12ª solução, que é o verdejamento das escolas municipais. Então, está de parabéns a Secretaria do Meio Ambiente, porque vai disponibilizar R$5 milhões para arborizar as 120 escolas, e parabéns também ao escritório de sustentabilidade da USP, liderado pela professora Adriana Caldana, que voluntariamente fará o letramento climático desses professores. Papa, só uma correçãozinha, falha de memória, quando você foi falar parabéns à Secretaria de Educação, você falou de meio ambiente. Não, então, de educação. Falou do secretário, tudo é bom deixar bem claro para não colocar louros em quem não deve e deixar louros para quem deve de fora. O Papa, parabéns ao Felipe Miguel, sim, ele é o secretário da Educação, mas a Caterine, que é a secretária do Meio Ambiente, eu percebo que ela vê isso com muita alegria, ela gostaria de ter mais recursos, mas o prefeito corta a torneira. Vamos continuar ajudando ela para que ela tenha mais recursos para trabalhar, Elton. Márcio Garcia também chegou aqui, nome de ator, hein, da Globo. Maria Papa também chegou aqui, está assistindo o programa, hein, Marcos? Ela é tua fã, né? Ela é tua fã. Obrigado, Maria. Grande abraço a toda a família Papa. Eu tenho um assunto longo para comentar com você, mas vamos deixar para o próximo, que é um consórcio que está abrangendo 7 cidades da região, quase região metropolitana de Campinas, uma ou outra cidade não, são 7 municípios que estão montando uma grande usina que vai cuidar do lixo que as cidades mandam para aterros sanitários. Isso, a região metropolitana é bem mais nova do que a de Campinas, mas era para se estudar isso aí. Mas eu vou deixar para conversar com você numa próxima entrevista. Não, isso aí, o consórcio é muito bem-vindo, Elton, mas nós temos que ficar em cima, e aliás, a razão da gente ter começado a Comissão Especial de Estudos dos Resíduos Sólidos é porque em 2013 o nosso mandato brecou no Tribunal de Contas e na Justiça, com a ajuda da OAB de Ribeirão, uma parceria público-privada bilionária que a ex-prefeita tentou emplacar, empurrar a goela abaixo da cidade, de R$4 bilhões e que deixaria um contrato muito ruim. Então nós barramos isso lá em 2014, foi um trabalho
muito difícil. Foram 8 quartas-feiras que nós ficamos à noite na Câmara, junto com a sociedade civil, com os ambientalistas e empresários de Ribeirão Preto dessa área. Nós temos bons empresários de Ribeirão Preto nessa área. Então, você imagina uma parceria público-privada para Ribeirão Preto de 4 bi, imagina um consórcio. É super bem-vindo o consórcio, mas o que a população tem que estar de olho? O nosso mandato vai acender esse farol, essa lupa. Em tese, quando você faz um contrato maior, reunindo outras cidades, você ganha escala e barateia o preço. Em tese. Se a gente não ficar de olho, Elton, eles fazem um contrato grande para sobrar mais dinheiro, sabe-se Deus ou o diabo para quê. Então nós temos que ficar em cima. Com certeza, sempre fiscalizando. A única coisa que me deixa um pouco mais contente é não afetar o que está debaixo da terra, com churume, com esses resíduos que nem sempre são bem cuidados. Então talvez o caminho seja esse no futuro, mas como disse o vereador, fiscalização é necessária num país tão corrupto, infelizmente, quanto o nosso. Papa, obrigado pela entrevista, bom final de feriado, entre aspas, e até a próxima. Como diria o teu amigo, o comendador Francesco Camilleri, ó que aperto, Marco, ó que aperto. Elton, que alegria estar aqui com você, seus filhos que são irmãos que Deus me deu fora de casa. Obrigado pela oportunidade de falar aqui em profundidade os assuntos que dizem respeito à nossa cidade. Eu falo que Ribeirão Preto é uma cidade muito boa de se viver. Eu só quero que seja boa para todo mundo. Obrigado, Elton. E vai ser um dia, se Deus quiser. Um abraço, Papa. Obrigado a você pela companhia. Continue se cuidando, que a guerra não terminou ainda. E viva a vida!